Oi, tudo bem? Oitavo ano. Então, essa é nossa nova modalidade de aula, tá? Videoaula. Na minha cabeça fica mais possível porque às vezes a internet cai, eu não consigo me comunicar direito com vocês. E também na minha cabeça é uma forma do assunto ficar registrado. Sou nova, né? O canal foi feito especialmente para vocês, do Novas Ideias. Tô devendo tanto pro nono ano quanto pro oitavo uma musiquinha inicial, né? Introdutória. Hoje meu áudio aqui deu problema. Eu tô novamente, né? Gravando o vídeo, mas com a internet oscilando. Então isso é para vocês verem o quanto tem sido complicado, né? Tá lidando com a internet nesse período que tá todo mundo utilizando. Então tem uma sobrecarga muito grande e aí interfere na qualidade, tem toda uma questão econômica envolvida. Então, eu sugiro, né, que nesse momento, enquanto eu faço a introdução do vídeo, vocês possam ir pegar o caderno e pegar a caneta ou lápis, o que for, né, para escrever. E de preferência o caderno aberto na minha matéria, porque é assunto, vai ficar aqui registrado. Se vocês não entenderem, podem voltar de novo, podem me ouvir falar novamente, e isso é muito bom, tá? Deixa eu falar uma coisa. Vou fazer um resumão, né, do que a gente estava trabalhando. Eu tinha solicitado para vocês a ideia, a gente começou a trabalhar com a história do HQ, né, da história em quadrinho. E aí surgiu, a gente debateu, a gente viu a história, vocês criaram um personagem, lembra? Vocês estão fazendo diário de bordo. E aí a ideia seguinte seria a gente construir uma história em quadrinho. Então anota aí as instruções agora no seu caderno, tá? Porque eu vou falar, porque eu vou precisar dessa história em quadrinho. Apesar de que nós iremos iniciar novo assunto hoje, tá certo? Vamos lá. Eu preciso que essa história em quadrinho tenha pelo menos 10 páginas. Com o personagem que você criou, vamos lá, primeira instrução, 10 páginas, tem que ter capa, tá? Capa, bonitinho, o nome da sua história, a sua assinatura embaixo, né, como autor ou autora da história, no caso de Nath, que atualmente tem sido a única menina da turma do oitavo que tem participado, né, das aulas. Primeira instrução. A história em quadrinho precisa conter 10 páginas. Depois, eu preciso que vocês façam desenhos de forma dedicada. A senhora falou que não tá vinculado à ideia de perfeição à arte. Eu falei e realmente continuo repetindo. Não precisa fazer um desenho que vai exigir de você uma técnica. Eu não tô querendo aqui perfeição. A gente não tá numa escola de arte. A gente tá estudando componente arte de forma que se agregue à nossa realidade, tá certo? Então, depois disso, eu preciso que você, né, faça um desenho dedicado, que você coloque seu personagem que você criou e que você crie uma história, crie um enredo. Antes de fazer a história oficial, faça o rascunho, ou seja, o esboço, tanto do desenho quanto do enredo da história. Então, tem que ter a narrativa escrita, né? Então, antes de chegar à conclusão final, vocês precisam ter a narrativa escrita no caderno, reformula a história, reformula de novo, apaga, apaga de novo, apaga, copia, apaga, até surgir, né, de fato a história final, a versão final, que é para onde vocês vão para confeccionar de fato a historinha. Então ela tem que ter 10 páginas, tem que ter enredo, tem que ter o personagem que você criou e pode surgir outros no caminho, tá? Mas o personagem que você criou é essencial que ele esteja presente. E aí, agora eu vou convidar vocês a anotarem aí nosso assunto novo, tá certo? Deixa eu me acomodar aqui direitinho. Desculpa, tô iniciando, né, esse processo de videoaula. Então, me posicionar na frente da câmera, encontrar um lugar confortável, procurar o melhor ângulo, né? Então, ainda pra mim tá sendo uma coisa muito nova. Então, deixa eu falar pra vocês. Anote aí, a gente vai estudar a história da arte. Então, a gente tem uma tríade, tá? Paleolítico. Não vou cortar isso do vídeo, eu espirrei. Normal, saúde, 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 é rinite. Vamos lá. Tem um período paleolítico, tem um período neolítico e a idade dos metais. Anota aí, a gente vai aprender sobre esses 3 períodos vinculados à história da arte, tá certo? Eu deixei o espirro para deixar um pouquinho de humor na coisa, né? Para deixar a coisa mais descontraída.
Não tem perfeição aqui, gente. Não tem nada perfeito, né? A gente tá fazendo aqui com qualidade, da melhor forma possível, para que a informação chegue até vocês da melhor forma que seja. Então, a gente vai estudar a história da arte no período paleolítico, no neolítico e idade dos metais, tá certo? E depois a gente vai evoluindo com o assunto. Mas daqui até lá é muita coisa dentro desses 3 períodos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as pinturas rupestres. As pinturas rupestres estão vinculadas a manifestações que eram feitas na parede das cavernas pelos primeiros humanoides, né? Às vezes é utilizado um termo muito pejorativo que eu não gosto, e minha função enquanto educadora é mostrar para vocês que é muito possível utilizar o termo certo e que nós devemos. Porque as pessoas às vezes falam, tá falando dos homens das cavernas. Primeiro que usa a palavra homens como se só houvesse homens, né? Aí exclui o gênero da mulher. Então é importante a gente falar humanoides, porque aí contempla todos os gêneros existentes. E falam homem das cavernas de forma pejorativa e cavernas como se fosse uma pessoa selvagem, né? E aí a gente se esquece que essa ideia dos primeiros humanoides é um período de história que tem muita tecnologia e que tem muita força e que a gente desconhece, que fica utilizando termos pejorativos, né? Então, a palavra paleolítico, já tô dando a aula, presta atenção, capta as ideias que eu estou passando para vocês e escreve, porque isso é assunto, tá? Vamos lá. Paleolítico, professora, o que significa paleolítico? Paleolítico. Paleolítico significa idade da pedra lascada, tá? Idade da pedra lascada, período em que os primeiros humanoides ainda não tinham toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Se dessa forma o assunto chega mais próximo de vocês. Paleolítico, período em que os primeiros humanoides começaram suas manifestações, que nós da urbanidade fazemos a leitura de manifestações artísticas, é o período que tem muita história para ser contada, tá? A pintura rupestre, gente, faz parte do período paleolítico. A gente que está aqui no mundo contemporâneo, a gente chama as pinturas rupestres de desenhos ou de arte. Mas as pinturas rupestres, é importante que vocês saibam que elas eram registros históricos, né? Que contavam a história de um povo. Porque, diferente da nossa língua desenvolvida, escrita no caderno, no livro, sei lá, qualquer coisa que você lê hoje na urbanidade, a gente acaba ignorando que as pinturas rupestres, elas também são leituras, né? O que estava na parede ali era uma leitura que pertencia a uma linguagem de um povo, né? Especificamente. Então, esse povo, ele precisou registrar esse documento histórico, justamente porque não tinha papel, caneta, tinta guache e tal. Então, escrever na parede, né? É uma atitude, assim, desde muito tempo. Os paleolíticos, eles eram nômades. Professora, o que são nômades? Os paleolíticos eram pessoas nômades, ou seja, pessoas que não habitavam apenas naquele lugar, não se fixavam ali. Eles migravam de um canto a outro. Então, eles são chamados de nômades por isso, tá? Então, eles são os primeiros humanoides. Os primeiros humanoides são nômades. Eles não se fixam em nenhum lugar, não tem moradia fixa, tá? Migra de uma caverna para outra, de uma gruta para outra. Nunca se fixam. Como sobreviviam? Eles eram caçadores e coletores, tá? Então, eles caçavam animais, eles coletavam frutas e toda sua fonte de sustento, né, que estava ali, que provinha do meio que eles estavam vivendo. Uma coisa muito importante de falar é que as pessoas associam essa ideia dos paleolíticos a serem pessoas que não sabiam de nada. Veja bem, eram pessoas que precisavam projetar seu próprio corpo
para produzir sons, pessoas que precisavam observar a natureza para poder aprender como caçar ou como coletar, né, aquele alimento, pessoas que sabiam o momento certo de migrar de uma gruta para outra, de uma caverna para outra, porque o meio de subsistência ali naquele espaço já não era mais possível. Então tem toda uma história. Tá? E esses grafismos que eram feitos nas paredes, né, das pinturas rupestres, eles nada mais, nada menos são do que registros históricos, documentos históricos. Se a gente entende que a gente vive num mundo de leitura, de que imagem é leitura, então a gente vai identificar que as pinturas rupestres, elas são históricos, né? Ela é um histórico do que eles estavam vivendo. E a essas pinturas é dado o nome de naturalismo. Por que naturalismo, professora? Porque eles olhavam para a realidade e a reproduziam como tal na parede, tá? Então, naturalismo, pelo fato de ser natural, de acordo com o que era visto. As pinturas rupestres, elas também têm uma relação muito ritualística, tá? Eles acreditavam que ao pintar na parede o desenho de alguns animais, eles iriam conseguir caçar aqueles animais. Então eles já tinham uma relação ritualística. Isso também dá para perceber porque eles se relacionavam com a natureza da melhor forma possível. Por exemplo, era uma galera que sabia plantar, era uma galera que sabia colher, era uma galera que sabia o tempo certo de colher, o tempo certo de mudar de gruta, como fazer movimentos, né, que atraísse os animais de caça, como fazer movimentos no corpo ou produzir sons que afastasse os animais predadores que viessem a querer invadir as grutas, né? Então, isso é uma tecnologia fantástica da gente enxergar. Quero contar para vocês também que é no período paleolítico que surge o fogo, né? No final do período paleolítico surge a descoberta do fogo. Tá? Tem um filme muito bom, que o próprio nome do filme é A Descoberta do Fogo. Acho que tá no YouTube, vocês podem olhar. Hoje em dia, esses registros, né? Professor, e onde é que estão essas pinturas rupestres? Até hoje existe? Como é que tá e tal? Sim, existem. Quem é responsável, né? Quem é o setor responsável por investigar essas pinturas, legitimar elas como patrimônio e tal? Quem faz esse serviço são as ciências. A ciência se chama arqueologia, né? A arqueologia, ela é a ciência que estuda as culturas e os diversos modos de vida, né, na sociedade humana, e a partir da análise de objetos materiais que eles encontram, eles registram, né? Então, a arqueologia é encarregada de fazer isso. E os lugares onde estão essas pinturas rupestres ou ossos de animais antigos que foram encontrados se chamam sítios arqueológicos, tá? Já dei aí 2 conceitos para vocês. Estou dando vários, falando várias coisas, tá? Os sítios arqueológicos, anote aí se não anotou. Sítio arqueológico é o local onde ficaram preservadas, né, as testemunhas e evidências dos dejetos humanos, né, do processo humano ali que acontecia. Seja lá uma ferramenta de pedra lascada, seja lá uma fogueira, seja lá ossos, uma pintura, uma sepultura. Tudo isso está no sítio arqueológico. E a arqueologia é a ciência que justamente estuda, né, esse processo. Eu queria muito, né, saber fazer edição de vida para colocar aqui do ladinho para vocês, aqui do meu ladinho, onde tá minha mão, uma imagem, né, de pinturas rupestres para que vocês vissem, mas isso é dever de casa, procurem, tá? Pinturas rupestres, dá uma olhadinha, porque isso tem a ver com o nosso debate, com a nossa discussão. E aí, o trabalho de vocês agora é o seguinte: eu vou fechar a aula por aqui, por quê? Agora vocês vão precisar se ocupar, porque a nossa aula ela é teórica e é prática. Então, a videoaula está aqui para você assistir ela, né, na teoria, anotar o que tem que anotar, e a outra parte do vídeo, a outra parte do tempo, desculpa, do vídeo não, do tempo, a outra parte do tempo é vocês confeccionando o que você tem que confeccionar. Ou seja, você vai agora pegar os materiais, vai começar a criar enredo da sua história em quadrinho, que é preciso finalizar,
tá? E depois que vocês finalizarem a história em quadrinho, a outra demanda da matéria de artes é vocês procurarem, dar um Google, sabe? Vai lá no google.com.br, coloca lá, ó, pinturas rupestres. E aí clica lá em imagens, para vocês verem o arsenal, né? O arsenal de imagens que a gente tem de pinturas rupestres. A gente dá continuidade na nossa próxima aula, tá certo? Um beijo, fiquem em casa, não saiam de casa, tá? Fui!